Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem acorrentadas? Por que tantos seguem existindo como sombras de si mesmos, escondidos atrás de desculpas, fantasias, distrações e vícios? Por que é tão fácil fugir, mas tão difícil encarar? Por que é mais confortável aceitar a mediocridade do que assumir o fardo e o privilégio de construir o próprio valor? Será que a sua vida, do jeito que está, te representa? Ou você tem sido apenas mais um reflexo da fraqueza, da dependência, do medo e da covardia? Até quando você vai continuar terceirizando a responsabilidade de ser quem você deveria ser? Até quando você vai aceitar viver abaixo do seu dever moral, da sua capacidade racional, da sua própria dignidade? E se eu te dissesse que Kant escancarou, sem piedade, aquilo que a maioria prefere ignorar? Será que você está preparado para ouvir? Será que sua mente aguenta encarar aquilo que você tem evitado a vida inteira? Você já parou para pensar que sua vida é um reflexo da sua falta de cuidado, da sua preguiça e da sua fuga das responsabilidades? Por que é mais fácil culpar os outros do que encarar nossas falhas? Por que é tão mais fácil esperar que o mundo te entregue aquilo que, na verdade, só você poderia construir? Você sabe, de fato, o que significa autossuficiência? Será que você entende que autossuficiência não é arrogância, não é isolamento, não é desprezo pelos outros, mas sim a mais alta expressão da liberdade racional? Por que tanta gente confunde liberdade com libertinagem, autonomia com egoísmo, dever com opressão? Será que você percebe que, enquanto você não se ergue sobre seus próprios pés, enquanto você não toma para si a responsabilidade de ser, você continuará sendo escravo dos outros, das circunstâncias, do acaso, da própria ignorância? O que te impede, o que te trava, o que te amarra? É medo do fracasso? É medo da dor? É medo de não ser aceito? Ou será simplesmente preguiça de pensar, de refletir, de se encarar no espelho e admitir que o culpado pela sua miséria é você? E se for você? E se tudo aquilo que você sofre for fruto da sua própria negligência racional, da sua própria omissão ética, da sua própria fuga do dever? O que você faz com isso? Vai ignorar? Vai fugir de novo? Vai se esconder atrás de distrações, prazeres vazios e justificativas baratas? Kant perguntaria: você é livre? Ou só acha que é? Porque liberdade para Kant não é fazer o que se quer, mas sim fazer o que a razão ordena. E o que a sua razão te ordena agora? Que tipo de vida ela te exige? Que tipo de homem ela te manda ser? Será que você está disposto a obedecer à sua própria razão? Ou você prefere continuar escravo dos impulsos, das emoções, das paixões desenfreadas, das opiniões alheias, da sociedade, da cultura, da sua própria fraqueza? Pense, quando foi que você parou de lutar? Quando foi que você começou a se contentar com pouco? Em que momento você trocou sua liberdade pela conveniência? Quando foi que você decidiu ser apenas mais um? Quando foi que você começou a aceitar uma vida menor do que aquela que sua razão te exige? Quando foi que você deixou de ser construtor do próprio valor para ser apenas consumidor de migalhas emocionais, sociais e materiais? Será que você entende que ninguém vem te salvar? Que não existe um salvador lá fora? Que não existe uma força mágica, uma mão invisível, um destino generoso que vai te arrancar da lama que você mesmo escolheu? Será que você percebe que você é tanto o problema quanto a solução? E se tudo depende de você, por que você ainda não fez? Por que ainda espera? Por que ainda posterga? O que te mantém acorrentado? E se eu te dissesse que o dever, sim, o dever é a chave da liberdade? Mas por que essa palavra te assusta tanto? Por que, quando alguém fala em dever, em disciplina, em responsabilidade, sua mente já se enche de resistência, de rejeição, de desculpas? Por que preferimos acreditar que o dever é um peso, quando na verdade ele é o caminho para o mais alto nível de autonomia, dignidade e autossuficiência? Kant te pergunta agora, olhando direto nos olhos da sua consciência: você vive segundo máximas que poderiam ser leis universais?
Você age de tal modo que sua ação poderia servir de modelo para qualquer ser racional? Você vive com coerência, integridade e disciplina? Ou você mente para si mesmo, se engana, se ilude, se trai diariamente, buscando atalhos, fugindo do esforço, correndo da dor? E quem é você, sem suas desculpas? Quem é você, sem as muletas emocionais, sem as dependências afetivas, sem os vícios que te anestesiam, sem as distrações que te cegam? Quem é você, sem os outros? Quem é você, quando só sobra você, sua razão, sua consciência e seu dever? Você gosta do que vê? Você suporta o que vê? Ou prefere fugir, desligar, rolar mais uma tela, consumir mais uma distração, fingir que não ouviu essa pergunta? Por que você continua vivendo uma vida que não te representa? Por que se contenta em existir quando poderia viver? Por que se permite ser fraco quando poderia ser forte? Por que aceita ser conduzido quando poderia conduzir? Por que insiste em esperar permissão para ser aquilo que, na verdade, só depende de você? Quem te convenceu de que você precisa ser aprovado, validado, reconhecido para ter valor? E se o verdadeiro valor não vem de fora, mas de dentro? E se o valor se constrói no silêncio da disciplina, no peso do dever, na coragem de escolher o que é certo mesmo quando ninguém está olhando? Você percebe que liberdade sem disciplina é só ilusão? Que autonomia sem dever é só capricho? Que autossuficiência sem razão é só arrogância vazia? E que felicidade sem virtude é só anestesia passageira? Por que ninguém te ensinou isso? Por que a escola não te ensinou? Por que sua família não te ensinou? Por que a sociedade esconde isso? Será que é porque uma mente que pensa, que escolhe, que decide, que assume responsabilidade, é uma mente perigosa para quem lucra com sua dependência? Por que é tão mais fácil ser fraco? Por que é tão mais confortável ser vítima? Por que o discurso da vitimização vende tanto? Será que é porque ele te livra, momentaneamente, da responsabilidade de ser aquilo que sua razão exige? Mas até quando isso vai te servir? Até quando isso vai te sustentar? Até quando você vai suportar viver aquém de si mesmo? E se você começasse hoje, agora, a construir o próprio valor? Por onde começa? Pelo que você consome? Pelo que você permite? Pelos hábitos que você alimenta? Pelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando? Você já percebeu que seu valor não está no que você diz, mas no que você faz, repetidamente? Que sua dignidade não está no que você quer, mas naquilo que você é capaz de se obrigar a ser, mesmo contra os próprios impulsos? Kant perguntaria: você é senhor de si ou apenas servo dos próprios desejos? Quem governa sua vida? Sua razão ou seus impulsos? Seu dever ou suas vontades? Sua consciência ou sua preguiça? Quem está no comando aí dentro? E se não for você, quem é? E quando a vida aperta, quando o caos chega, quando tudo desmorona, quem sobra? Quem segura você? Quem te mantém de pé? Quem te ergue, se não for você? Você percebe que no fundo só existe você, sua razão, sua disciplina, seu dever e sua própria construção, que não tem saída, que não tem atalho, que não tem fórmula mágica, que ou você se constrói ou você se destrói. Por que você tem tanto medo do silêncio? Por que foge tanto de ficar só consigo mesmo? O que tanto te assusta no próprio pensamento? Será que é porque, no fundo, você sabe que lá dentro mora uma voz que você tenta calar, uma voz que te lembra todos os dias que você está traindo a si mesmo, que você está fugindo do que deveria ser, que você está vivendo abaixo da própria dignidade? E se você parasse de fugir? E se você começasse agora a se tratar como alguém que merece respeito? E se você decidisse, de uma vez por todas, que sua vida não vai mais ser conduzida por preguiça, por medo, por desculpas, por impulsos, por carências, por fraquezas? O que mudaria? Quem você se tornaria? Como seria olhar no espelho e finalmente se respeitar? Não porque os outros te respeitam, mas porque você se tornou digno do próprio respeito. Kant diria: haja de tal modo que trate a si mesmo não apenas como meio,
mas como fim em si. Você se trata como fim, ou vive se tratando como meio? Meio para prazer, meio para aceitação, meio para validação, meio para conforto. E se o verdadeiro sentido da vida não estivesse em buscar o prazer, mas em se tornar digno da própria existência? O que te impede? O que te trava? O que te amarra? Até quando? Até quando você vai adiar? Até quando vai fingir que não sabe? Até quando vai se esconder? Até quando vai viver como se tivesse todo o tempo do mundo? E se o tempo acabar? E se amanhã não vier? E se essa for sua última chance de acordar, de se erguer, de se libertar? A pergunta que fica é brutal, direta, inescapável. Você vai ser escravo ou senhor de si?